Então, fazendo aquela revisãozinha que a gente faz todo início, né, da aula. Opa, vou botar aqui. Fazendo aquela revisãozinha que a gente faz todo início da aula, a gente viu, a gente está estudando o quê? A gente está vendo balanço de massa. E vocês vão perceber que balanço de massa, vocês vão escutar até o resto da vida de vocês, tanto aqui no curso, né, nessa disciplina, como em outras disciplinas. Aí vocês vão lembrar, eita, a professora Joelma bem que falava desse negócio. Então, a gente viu que balanço de massa é o estudo do fluxo, né, da corrente de entrada, da corrente de saída, por um determinado tempo, dentro de um processo. E aí a gente viu que vão existir dois tipos de balanço de massa. Vai ter o balanço de massa geral ou global, né, geral ou global, e o balanço de massa individual. Individual. O balanço de massa geral e global, a gente viu que ele envolve todas as correntes do processo. Então, correntes ou fluxos do processo. E eles, né, essas correntes e esses fluxos são representadas por letras maiúsculas, certo? Então, quando a gente vê letra maiúscula, a gente já vai associar a corrente, a fluxo. Os balanços individuais, eles estão relacionados com os componentes. Componentes, né? Que são o quê? São aquelas espécies, podemos dizer até assim, espécies presentes nas correntes, né? São aqueles componentes, aquelas espécies presentes na corrente. E são representadas por letras minúsculas, certo? E esses componentes, eles são representados, na maioria das vezes, em termos de fração. A gente viu que existe a fração mássica, a fração volumétrica e a fração molar. Né? E o que é essa fração, professor? Essa fração é uma parte do que tem na minha corrente, né? do que constitui o meu fluxo. Como aquela história da cesta de frutas que eu falei para vocês. Se a gente tem uma cesta com maçã, com banana, com laranja, então, para a gente saber a quantidade de laranja, a gente vai ter que dividir a quantidade de laranjas pela a quantidade total de frutas. E aí a gente vai saber quantos por cento, né, o percentual que tem de laranja dentro daquela cesta de fruta. E aí eu disse para vocês que as frações, a soma das frações dos componentes, então, a soma da fração do componente 1, mais a soma da fração do componente 2, mais a soma da fração do componente 3, e assim sucessivamente, ela tem que ser igual a 1. Então, se você sabe o valor de uma fração, se só tiver dois componentes, então a diferença, menos 1, vai ser o restante da outra fração. Ou então, igual a 100%, se ela for expressa em forma decimal. E aí a gente disse que para fazer o balanço individual, a gente vai ter que fazer o quê? O somatório das correntes, né, que contém aquela fração do componente na minha corrente. Então, a gente vai ter o somatório de entrada igual a o somatório
das correntes de saída vezes a fração daquele componente na corrente de saída. E aí a gente viu também os exemplos, vocês conseguiram identificar o que era fluxo, né, o que era corrente e o que era componente. Aí eu falei para vocês de uma receitazinha importante, uma hashtag importante no estudo do balanço de massa, que é aqueles passos, que foram aqueles passos que eu disse para vocês. Quem lembra quais foram os passos? Quando a gente se depara com um problema de balanço de massa, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Vocês lembram? Primeiro a gente vai delimitar, né, a área do processo. Então a gente vai delimitar o meu sistema, né? Delimita o sistema. Então a gente vai delimita o sistema. O que é isso? A gente faz aqueles traçozinho aqui e define qual é o sistema que a gente vai fazer o balanço de massa, né? O diagrama. Segundo, a gente vai identifica as correntes. Então, a gente vai identificar as correntes de entrada e corrente de saída. Beleza, a gente identificou as correntes, a gente quantificou. Terceiro passo, identificar os componentes das correntes. Tudo isso a gente fez, né, na aula passada. Identificar os componentes. Quarto, a gente vai encontrar um fator de amarração. Quem lembra o que é isso? Fator de amarração. É aquele fator que menos se repete. Isso. É aquele componente, né, que menos se repete, que menos está presente nas correntes. Né? A gente falou bastante na aula passada. Aí, depois que a gente segue essa linha de raciocínio, vocês vão ver que vai ficar bem simples ou bem mais fácil resolver o exercício de balanço de massa. Aí ficamos de hoje a gente praticar um pouco esse conteúdo que a gente viu na aula passada. Aí, Valdir, por favor, lê esse primeiro exemplo para a gente. Valdir, está por aí? Felipe, tem como você ler? Sim, professor. Por favor. Centrífugas são empregadas para separar partículas de um líquido por meio da força centrífuga. As leveduras são recuperadas de uma mistura de mosto empregando uma centrífuga. Determina a quantidade de célula liberada na descarga e a corrente de saída em... Aí eu não vou saber. Pés cúbicos por hora, né? A gente vai ter que, aos poucos, a gente vai se adaptando a essa nomenclatura. Então, é pés cúbicos por hora. Então, a gente já sabe que essa unidade aqui é a unidade de quê? De fração volumétrica. Porque, ó, pés cúbico é volume por hora. Então, volume pelo tempo, né? Então, aqui é fração volumétrica. E ele diz que 1 litro é igual a 0,035 pés cúbicos. Então, vamos lá. Ele não falou em mudança
de variável, não falou em alteração de temperatura, nada. Então, a gente vai considerar um sistema contínuo e estacionário. Se o sistema é contínuo e estacionário, qual vai ser a minha equação do balanço de massa? Bora, gente. Entrada igual saída, professora? Desculpa, eu tô jantando. Ok, então vai ser o que entra, vai ser igual à saída. Isso mesmo. Então, a gente já sabe que vai utilizar essa equação. Aí, vamos lá. Vamos seguir aqueles passos que eu dei no slide anterior. Primeiro, localizar o nosso sistema, né? Delimitar o nosso sistema. Como a gente só tem um sistema, então o nosso sistema vai ser exatamente essa centrífuga, né? Ele está dizendo o quê? Centrífugas são usadas para separar, né, partículas do líquido. Aqui está entrando um mosto, né? Vamos supor que é uma fabricação de etanol, que contém leveduras. E aqui na centrífuga, está entrando aqui, ó, outra corrente, certo? E no final, eles separam as leveduras, são recuperadas de uma mistura de mosto. Então, aqui a gente está separando as leveduras após elas passarem por dentro da centrífuga, né? Por força centrífuga. Então, o que ele quer? Determine a quantidade de célula liberada na descarga e a corrente de saída. Então, ele quer determinar a quantidade de levedura na descarga e essa corrente de saída dele. Então, a gente já identificou o nosso sistema, que é a centrífuga. Segundo passo, identificar as correntes. Então, quais são as correntes desse meu sistema? Quais são os fluxos? Exatamente. Então, aqui, ó, fluxos. M1, M2 e D. Quais são os componentes? É o segundo passo. Terceiro passo, quer dizer. Quais são os componentes que constituem essas correntes? X, professora. X, até agora, a gente só viu o XL, né? Que é a levedura. Ele botou o X, que representa a fração, L, na corrente M1. Então, esse L aqui, ó, esse L aqui, representa a levedura. Mas aí, se vocês prestarem atenção, ele diz que a fração de levedura na corrente M1 é igual a 0,2. Certo? Então, não só tem levedura nessa corrente M1, tem outro componente. Vamos supor que esse outro componente seja água. Então, o restante do componente aqui vai ser 0,8. Vocês concordam? Sim ou não? Vocês estão concordando? Porque se eu tivesse 100% aqui de levedura, aí aqui seria igual a 1. Mas eu não estou dizendo que aqui é 1, aqui é 0,2. Então, 20% dessa minha mistura aqui é de levedura. Já nessa outra aqui, ó, é 50%. Então, o restante é de outro componente que tem nessa mistura. O restante aqui também é de outro componente. Certo? Mas aqui ele não falou nada. Ele só falou de levedura. Então, a gente vai começar devagarzinho. A gente vai começar analisando só um componente. Então, por enquanto, a gente vai só falar de um componente, que é a levedura. Aí, fator de amarração, FA. Tem algum fator de amarração?
Não tem. Por quê? A gente vai ter aqui a levedura na corrente M1, a gente vai ter a levedura na corrente M2 e possivelmente a gente vai ter a levedura na corrente de descarga, que é o que ele está pedindo, certo? Então a gente não vai ter fator de amarração. Então, zero fator de amarração. Pronto. Então, por que eu fiz isso? Para vocês verem que não é toda a questão que a gente vai ter um fator de amarração, certo? Pode ter questão, pode ter caso de não ter fator de amarração. Então, aqui não existe fator de amarração. Pronto, já seguimos aqueles passos. Agora vamos, primeira coisa, balanço geral. Qual vai ser o balanço geral? O balanço geral está relacionado a quê? Aos fluxos, às correntes. Então, o balanço geral está relacionado aos fluxos. Vamos fazer o balanço geral relacionando aqui, ó, com a equação geral do balanço de massa em sistema contínuo e estado estacionário. Como é que vai ficar? M1 mais M2 é igual. Não, é igual ou é menos? É igual a O D. D Muito bem, Leandro. Então, igual a D. isso mesmo. M1 mais M2 igual a D. Correto. Então, esse aqui é o balanço geral. A gente já identificou os fluxos, então a gente está analisando os fluxos. Ele quer o valor de D, gente. É um dos pedidos dele. Então, vamos lá. M1 eu tenho. Foi dado M1? Sim ou não? Sim. Foi. É 100 litros por hora. Mais. Foi dado M2? Sim. M2 é quanto? 35 litros por hora. 35 litros por hora. Igual a D. Então, quanto é que vai dar o valor do meu D? Da descarga. 135 litros por hora. Exatamente. Então, aqui vai ser 135 litros por hora. Até aqui, gente, tem dúvida? Quem tem dúvida aí, levanta a mãozinha. Tranquilo? A dúvida geralmente só aparece na hora da prova, professor. Não pode aparecer na hora da prova, não. Está repreendido. Não vai aparecer, não. Terminei a letra A, que ele pedia a descarga, a corrente de descarga. Não, preste atenção. Ele está pedindo o valor dessa corrente, só que em pés cúbicos por hora. E aí vocês acharam em litros por hora. Então, tá vendo aí? Transformação. Por isso que é importante a gente ter visto aquele conteúdo de transformação de unidade. Como é que eu vou transformar? Vamos lá. D igual a 135 litros por hora. Aí a gente faz essa equaçãozinha aqui, né? E aí eu disse que 1 litro é igual a 0,035 pés cúbicos. Esse 1 litro vai ficar embaixo ou em cima aqui, nessa relação? É embaixo. Isso mesmo, cara, vai ficar embaixo. Corta 1 litro com 1 litro, porque eu sei que 1 litro é igual a 0,035 pés cúbicos. Quanto é que vai dar isso aqui? 4,725. Isso já, 4,75, é? 725. 4,725 pés cúbicos por hora. Aí, agora sim, ó, a letra A, que é o que ele está pedindo aqui, ó, determina a quantidade, a corrente de saída. Então, a corrente de saída é... Pode falar, João. A senhora respondeu, professor. Oi?
Não entendi. Já foi respondido já. Gente, eu ainda não escutei o áudio de João. João, Ele falou, professor, que durante sua explicação foi respondida a dúvida dele. tá. Foi respondido. Tá, obrigada. Pronto, ótimo. Então, aqui a gente já encontrou a corrente de descarga. Aí o que é que ele quer? A quantidade de células. Quem são essas células? São os componentes, é um dos componentes que constitui essa corrente de saída. Então, se a gente vai estudar componentes, a gente vai fazer o quê? Balanço individual, certo? Então, fala, Savana. Professora, no caso, ele não está pedindo pés cúbicos por hora, não? Que aqui a senhora colocou pés cúbicos por litro. Uma por hora. Aqui pé coco por hora, não? Ah, tá. É? Porque ele já está em litros por hora. Aí agora a Aqui gente. colocou pés cúbicos por hora, né? É, aqui é o Hzinho. Então, isso aqui foi letra A, que ele quer a corrente de descarga. Vamos para a letra B. A letra B, ele pede a quantidade de célula. Então, se é a quantidade de célula, ele está querendo que a gente descubra quanto desse constituinte vai ter na minha corrente D. Então, vai ter que ser um balanço individual. Então, BI, balanço individual, que a gente vai fazer da levedura. Levedura. Quem se arrisca em fazer esse balanço individual da levedura? É muito simples. Diga. Isso. Mas quanto é que tem do outro componente? Da... Hã? Sim. Sim, você está falando do outro componente, né? Que você está falando? Sim. Você está somando esse com esse para dar o outro, né? Pode fazer também. Pode fazer. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Se a gente for fazer o balanço, porque pode fazer isso, porque a gente só vai ter um componente aqui, não é isso? Mas vamos fazer pelo balanço individual, para vocês treinarem. Quanto é que seria o balanço individual para a levedura? Vai ser um fluxo vezes a fração, né? Então, eu vou ter levedura na corrente M1, vai ter. Então, vai ser M1 vezes a fração volumétrica da levedura em M1. Mas eu vou ter levedura na corrente M2, vai. Então, vai ser M2 vezes a fração volumétrica da levedura em M2, igual a um fluxo D que multiplica a fração volumétrica de levedura na corrente D. Todos entenderam essa equação aqui do balanço individual da levedura? Sim ou não? Sim. Sim, ótimo. Aí, olha só, eu tenho M1, que foi 100. Eu tenho a fração volumétrica da levedura, que é 0,2. Então, aqui, ó, 100 vezes 0,2 mais eu tenho M2, que é 35, vezes a fração, né, a quantidade de levedura nessa corrente, que foi dada, é 0,5, igual ao D que eu achei. Aí, qual o valor de D eu vou botar? 135 ou 4,725?
135, porque o M foi colocado em litros. Isso, exatamente. Então, a gente vai botar 135 vezes esse XLD, que é exatamente o que eu estou querendo. Passa aí os cálculos e vai dar quanto? 0,28. 0,28. 0,28, que é aproximadamente 0,3, certo, Edivaldo? Então, a gente descobriu a quantidade de constituinte na corrente D e descobriu a corrente D. Tranquilo, gente? Até agora? Podemos partir para outra? Já copiaram? Não, professor, estou copiando ainda. Bora lá. Apressa aí. A gente vai começando devagarzinho com uma corrente, um componente, para depois a gente ir aumentando o nível de complexidade. O professor, Pode falar. eu acho assim que. Como é que eu posso explicar isso? Porque assim, o Edivaldo ele falou somando o X do L1, do M1, quer dizer, mais o X do M2, daria 0,7. Isso. Do 1 sobra 0,3. Ah, Né? Só que não necessariamente esse 0,3 é o X do D, correto? Porque esse cálculo não influencia em nada no percentual final do que a gente quer achar. Não é isso? Só é. houve, nesse caso, uma coincidência do 3 ser igual à resposta 3 que a gente achou. Não, porque nesse caso a gente só vai ter, nesse caso, um componente que eu falei. Entendeu? Aí ele pode fazer isso. Mas aí, no caso, se a gente tiver mais de uma corrente, aí ele não pode fazer isso. Foi o que eu falei. Certo? Porque não vai dar necessariamente essa quantidade desse componente. Por isso que não é bom, Edivaldo, você fazer isso sempre. É bom a gente fazer o tradicional. Exatamente. Certo? Foi bom o Jean ter falado isso, ter chamado a atenção. Pronto, gente? Vou passar, viu, gente? Por mim, pode passar. Vamos lá. Vamos para esse exemplo 2. Jean, você pode falar? Exemplo 2? Posso sim, professora. Ó, 1.000 kg por hora de uma mistura de benzeno e tolueno é alimentada em uma coluna de destilação. Essa mistura contém 50% de benzeno e, ao passar pela coluna, ela é separada em duas frações. Na corrente do topo, só contém benzeno. Sabendo que a corrente do topo é 0,29 libras por hora, calcule a vazão da mistura que sai do fundo da coluna. O percentual dos componentes benzeno e tolueno no fundo da coluna e a massa em gramas dos componentes do fundo da coluna. ok, obrigada. Então, vamos interpretar o que Jean falou. A gente vai ter uma coluna de destilação, né? Onde está entrando uma mistura aqui, ó, de 1.000 kg por hora, uma fração, um fluxo máximo, né? Massa por hora, certo? E nessa mistura aqui, ele está dizendo que contém benzeno e tolueno. Uma mistura de benzeno e tolueno. Então, a gente vai ter benzeno e vai ter tolueno. Então, quando essa mistura passa na coluna de destilação, né, vai ocorrer uma separação em duas frações. Na corrente do topo, que ele chamou de D, só vai ter benzeno. Então, aqui está saindo benzeno puro. Certo? Diz que essa corrente é 0,29 libras por segundo. Ele quer que você calcule a vazão da mistura. No enunciado diz por hora, e aí tá por segundo.
É isso mesmo? É por segundo. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir. É por segundo. Obrigado, Jean. É por segundo. Calcule a vazão que sai no fundo da coluna. Então, ele quer esse F aqui, essa corrente F. E o percentual de benzeno e tolueno. Então, aqui nessa corrente ainda sai benzeno e ainda sai tolueno. Certo? Aí ele quer também, peraí, calcula o percentual e a massa em gramas dos componentes do fundo da coluna. Então, a gente vai ter 3 letras aí. A gente vai calcular essa vazão, vai calcular a fração mássica de benzeno e tolueno e ainda vai calcular a massa em grama dos componentes. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente já identificou o sistema. Nosso sistema é uma coluna de destilação. Segundo passo, quais são os nossos fluxos? M, D e F. Isso. M, D e F. Componentes. Exatamente. Então, a gente vai ter benzeno e tolueno. Fator de amarração. Tem? Tolueno. Muito bem. Todo mundo concorda com a Micaela? Pedro concordou, Edivaldo. Por quê? Porque o tolueno ele está presente em menos corrente. Ele só está presente na corrente de entrada aqui e na corrente do fundo. Então, o tolueno é o fator de amarração. Então, vamos lá. Vamos agora. Aqui a gente já fez os nossos levantamentos, né, dos dados do problema. Agora vamos seguir os passos. Primeiro, balanço global. Como é que fica o balanço global? Considerando o sistema contínuo e estacionário. Seria entrada igual a saída, professor? Isso, isso. Aí como é que fica? Ele está colocando aí, ó, M igual a D mais F. Concordam? Aqui a gente vai ter a corrente de entrada igual a corrente de saída. Concordo. Pronto. Eu tenho a corrente de entrada, foi dado, 1.000 quilogramas por hora. Eu tenho a corrente de... Sim, 0,29 libras por segundo. Correto. Mas eu posso colocar 0,29 libras por segundo aqui? Não, teria que fazer a conversão. Isso. Aí vocês têm que prestar atenção, gente. Estou botando bem muita conversão aí para vocês não esquecerem. Então, a gente vai ter 0,29 libras por segundo. A gente vai ter que transformar em quê? Em quilogramas por hora. Certo? Então, 1 quilograma, eu vou botar embaixo ou em cima aqui? Em cima. Muito bem. 1 quilograma, eu tenho que é 2,2 libra. Cortei libra com libra, já apareceu quilograma, mas eu preciso transformar segundo por hora. Então, eu sei que 1 hora tem 3.600 segundos. Quanto é que vai dar essa conta aí aqui? É Pedro que faz a conta de cabeça? O meu deu 474,5. Pronto.
Eu arredondei aqui, eu botei 475, né? Quilogramas por hora. Aí agora sim, eu posso ir para cá, ó, 475 quilogramas por hora, mais F. Quanto é que vai dar meu F, Savana? A senhora perguntou avulso ou a senhora falou o nome de alguém? Eu perguntei a Savana, mas se você já fez, pode dizer. 525. 525, isso mesmo, quilogramas por hora. Até aqui, tá beleza, né? Tá ok. Sim? Sim. Ô, professora, só uma dúvida. A senhora colocou para quilogramas porque no final dos últimos pedidos pede em grama, né? Para transformar mais fácil. Mas aqui veja que ele está pedindo a massa, viu? Aqui é fluxo. Sim, sim, não entendo. Mas eu me refiro a se a senhora transformou em grama para facilitar o cálculo no final, porque para mim É, é mais fácil aqui se já está. transformar um quilograma em libra. Aqui já está. Você pode transformar de quilograma para libra, mas aí no final você vai ter que transformar para grama, né? Grama no Novamente. final. É. Aí vai ficar, dá mais trabalho, entendeu? Mas não tem problema não. Se você fizer a transformação certa, não tem problema não. Só vai dar mais trabalho na hora da prova. E como a gente na hora da prova tem que economizar tempo, né? Mas não tem problema não, viu, Jean? Certo. Pronto. Então a gente já descobriu a vazão F. Agora ele quer saber o percentual dos componentes. Então, aqui é a letra A. Agora vamos para a letra B. O percentual dos componentes benzeno e tolueno no fundo. Aí vamos ver. Como a gente sabe que tem um fator de amarração, que é o tolueno, e aí eu acho que foi, não me lembro quem foi que disse, foi Micaela, foi Savana que falaram, que tem o tolueno. Então, para poupar o nosso tempo, né, a gente começa a fazer o balanço individual a partir do fator de amarração. Como é que ficaria aí? O balanço individual para o tolueno. O Héctor, você saberia fazer? Léo, as meninas aí, Lucimere, Jéssica. Como é que ficaria o balanço individual? Balanço individual de M, exatamente. Espera aí. A fração de TM, é bom botar isso aqui, certo? Igual a F, que é o fluxo, vezes a fração de T em F. Meninas, concordam com o Edivaldo? Sim ou não? Sim, professora. Vocês estão caladinhas hoje, a turma aí feminina está calada. Eu fico com medo se vocês estão entendendo ou não. Aí, olha só. O M eu tenho, que é 1000. A fração de tolueno em M eu tenho. Tem. Pelo enunciado, tem. Pelo enunciado tem. Veja só, ele diz que essa mistura contém 50% de benzeno. Então, se ele tem 0,5 de benzeno, o restante vai ser tolueno. Então, vai ser 0,5. Concordam? Todos? Então, a gente vai ter 1000 vezes 0,5 igual a corrente de fundo que eu acabei de descobrir,
Por isso, vocês têm que prestar atenção, porque se vocês errarem esse cálculo aqui, vocês vão errar nos demais. Se não der esse valor, né, dá um valor diferente. Então, eu vou fazer 525 vezes a fração de tolueno em F. E aqui, simples, eu tiro a fração de tolueno em F, que vai dar quanto, galera? O meu deu 0,95. Correto. Então, vai dar 0,95. Isso mesmo, Pedro. Então, na corrente do fundo, eu vou ter 0,95 de tolueno. 95% da corrente do fundo é de tolueno. E o benzeno? Porque ele pede o percentual de benzeno e de tolueno. E o benzeno vai ser quanto? 0,05. Exatamente. Então, eu vou ter X de B em F igual a 0,05. Se vocês quiserem fazer a equação do balanço individual para o benzeno, a professora não reclama, não. Vocês podem fazer. Só que vai exigir muito tempo de vocês, né? Então, vocês já podem fazer direto aqui. Porque se eu tenho 0,95 de tolueno, vou fazer aqui, ó. Eu sei que X de B de benzeno mais X de tolueno tem que ser igual a 1, né? A fração de benzeno mais a fração de tolueno tem que ser igual a 1. Eu não tenho a fração de benzeno, mas eu descobri aqui que a fração de tolueno é 0,95, igual a 1. Então, aqui, ó, eu sei que eu tenho 0,05 de benzeno. De boa, gente? Tá de boa? Tranquilo, né? Lembrando que nessa B aí, a fração que a senhora fez foi de tolueno porque ele é o fator de amarração, né? Isso. Facilitar o cálculo. Mas você... Hã? Facilita o cálculo, né? Começar pelo fator de amarração, né? Por isso que a senhora pede também para separar. Isso. Por isso que eu falei esse negócio de fator de amarração, porque vai facilitar o cálculo. Mas aí você vai dizer, não, professora, eu quis começar pelo benzeno. Pode começar pelo benzeno. Dá para fazer? Dá. Mas vai dar mais cálculo. Por quê? Porque se eu fizer aqui pelo benzeno, ó, deixa eu botar aqui, ó, vai ficar M, né? M vezes o X de benzeno igual a D vezes o X de benzeno em D mais F vezes o X de benzeno em F. Ou seja, apareceu mais um termo aqui que foi esse D, o que não apareceu aqui. Então, a gente vai ter mais cálculo. Então, quanto menos cálculo a gente fizer, a gente tem a probabilidade menor de errar, né? Então, por isso que é importante a gente encontrar esse fator de amarração. Entendeu, Jean? Sim, professor. Ótimo. Então, a gente já fez a letra A, já fez a letra B, né? Já calculou a vazão da mistura F, que sai, já achou um percentual, a gente já viu que 95% é de tolueno e 5% é de benzeno. Aí ele pede outra coisa, a massa em gramas. A massa em gramas dos componentes do fundo. Então, como é, professor, que a gente vai fazer isso? Vamos fazer agora. Posso apagar aqui, gente? Sim ou não? Como assim, professora? Então, vamos lá. Isso aí pode cair na prova, viu? Preste atenção. Hashtag fica a dica. Vou usar só aqui para
Só 5, Pedro? Muito pouco, viu? Quero todo mundo tirando 9 e 10. Vocês sabem que quem tira 10 ganha caixa de chocolate, né? Nesse caso seria um Pix, não é, professora? Um Pix. Oi? Nesse caso seria um Pix, porque como é que você vai dar a caixa de chocolate pra gente? Vocês mandam endereço, eu mando entregar. Oxi, tá em food. Será, professora? Que a senhora manda. O iFood vai Minha cidade não para. tem esse negócio, não, professora. Aqui onde eu moro não tem iFood, não. Prefiro o Pix, viu? Eu mando o Pix, a senhora transfere o dinheiro, dá tudo certo. Pronto, então tá combinado. Eu acho que meu salário esse mês, no dia da prova, vai ser só de Pix para os alunos. Viu? Então vamos lá. E detalhe, viu, professora, a caixa de chocolate tem que ser da Cacau Show, viu? Não, aí eu não falei nada, não. Viu? Vocês que estão. Qualquer garoto eu aceito. Qualquer garoto eu aceito. Pronto, vocês que estão dizendo aí, eu não me responsabilizo, não. O ovo de Páscoa, mas eu não vou prometer ovo de Páscoa porque está muito caro. Então vamos lá. Detalhe, viu? Até agora eu só dei uma caixa de chocolate. Já fazem 8 anos que eu estou ensinando aqui na UFPB. Então, quebrem o recorde. E a única caixa que eu dei foi para a menina, a Cibele, que por sinal hoje ela nem pôde vir, a avó dela faleceu. Então, ela que foi a única que tirou 10 até agora. Ela disse que botou a prova dela no ímã da geladeira. Ficou lá a prova dela, pendurada na geladeira da casa dela. Pois é, mas aqui eu já estou vendo. Maria, professora. Aí, no final das contas, a senhora nem deu a caixa de chocolate para a menina, né? Dei sim, pode perguntar a ela. Eu pago. Então, Por já isso tá... que ela promete, porque é difícil da pessoa tirar 10. Não, mas eu estou sentindo que aqui vai ter vários 10, se Deus quiser. Eu estou achando que eu vou diminuir de caixa para chocolate, que aí eu compro uma caixa e distribuo só o chocolate. Espera, professora, dívida a senhora prometeu, tem que cumprir. Então vamos lá, vamos para a letra C. Mas aí já tem gente que não quer chocolate, quer Pix. Então vamos lá, o professor vai meter Pix aí na turma. Aí olha só, ele quer a massa em gramas. Aí preste atenção, hashtag fica a dica, pelo amor de Deus, para não dizer que a professora não avisou. Olha a diferença, gente. Aqui a gente está calculando o fluxo. Aqui, esse X maiúsculo, a gente está calculando fração, que é um pedaço, né? Aqui a gente está calculando massa em gramas. Então, eu disse nas aulas anteriores que a fração mássica, que é a letra maiúscula, é igual a massa em gramas dividido pela massa total da mistura. A fração mássica é igual a esse mzinho pequeno, que é a massa em gramas, dividido pela massa, eu vou botar até aqui, ó, pela massa total. Aqui é massa em gramas, né? Pode ser em gramas, pode, aqui no caso é em gramas, porque a gente está falando de fração mássica. Dividido pela massa total. Então, ele quer o quê? Ele quer a massa em gramas dos componentes do fundo. Então, quais são os componentes que eu tenho no fundo? Eu tenho tolueno e tenho benzeno. Vixe, eu estou me lembrando de Micaela aqui, chorando, que começou a chover aqui. Daqui a pouco ela vai dizer, professora, para a aula, porque está chovendo, tá bom para dormir. Começou a chover aqui, eu me lembrei dela. Aí, olha só, eu tenho tolueno e tenho benzeno. Então, eu tenho que calcular. Eu já achei a fração mássica. Eu quero achar a massa em gramas. Então, vamos lá. Vamos fazer para o tolueno. Vamos calcular a massa em gramas para o tolueno. Aí eu vou ter X do tolueno em F é igual a massa do tolueno dividido pela massa geral, né? Pela massa total da minha mistura. Quem vai ser minha fração de tolueno em F?
Que vai ser minha fração máxima de tolueno em F? 0,95. Isso, vai ser 0,95. Igual. Quem vai ser minha massa do tolueno em gramas? É o que eu quero, né? É o que ele está pedindo. M. Dividido pela massa total. Que massa total é essa? Da corrente, ó. Que ele quer da corrente do fundo. Então, quanto é que eu tenho de massa total aqui na corrente F? 525. 525. Agora ficou fácil. Quanto é a minha massa de tolueno? Quatrocentos e noventa e oito vírgula setenta e cinco. 498,75. Foi isso? Isso. Quilogramas. Só que eu quero em gramas. Não é isso? A massa em gramas. Então, é só eu transformar isso aqui para grama. Quanto é que vai dar? Deixa eu apagar aqui. 498.750. Então, eu quero a massa em gramas. Se eu sei que 1 quilograma tem 1.000 gramas, quanto é que vai ter 498,75? Então, Jean já fez aí, né? Só multiplicar 498,75 vezes 1.000. Vai dar 498.750, que é ponto. Gramas. Certo? Agora, isso aqui é do tolueno e do benzeno. A gente pode logo diminuir, se não tem problema, se fizer. Eita, tá tão ruim teu áudio, Jean. A gente pode diminuir direto? Pode diminuir. Vocês estão entendendo o que é quando ele fala em diminuir, gente? Se ele achou a massa do tolueno, né, em quilo, e eu sei que na corrente eu vou ter 525. Se eu diminuir 525 menos 498,75, eu vou achar a minha corrente do benzeno. Então, a massa do benzeno vai ser quem? 525 quilos menos 498,75. Então, eu vou ter quanto? 26,25 quilogramas. Entendeu, gente? Todo mundo entendeu? Davidson, Jéssica, João, Aline, Savana, ok? Lucimere. Sim, professora. Ótimo. Pode cair uma questão dessa na prova, né? Pelo visto, professora, vai cair tudo, porque tanto hashtag fica a dica. Pois é. É a hashtag aí, ó. O Pedro já botou aí. Vamos para a próxima. Vocês já copiaram? Esqueci de perguntar se vocês tinham copiado. Calma aí, professora, terminando.
Todo mundo tirando 10. Vai ser o salário da professora. Todo mundo está entendendo? Quando terminar, eu aviso. Já, professor. Ó, deixa eu ver quem eu vou chamar para uma mulher aí. O Cimeli mesmo. Fala aí, desse exemplo 3. O processo a seguir é aberto, operando em estado estacionário e sem razão química, seja esse negocinho aí, VO2. YN2. As frações molares de oxigênio e nitrogênio na corrente de rejeito W encontre seus valores. Pronto, obrigada. Essa aqui é mais simples do que o outro. A gente já tem um sistema, que é um misturador. A gente está com a corrente F de entrada e está saindo duas correntes aqui, ó, corrente W e corrente P. Na corrente F, ele diz que tem dois componentes. Quais são os componentes? O2 e N2. Aí, ó, ele usou esse Y. Pode, professora? Pode, que eu disse a vocês que tanto pode ser o Y, como pode ser X, né? O importante é que ele está usando aqui, ó, que é o termo que está expressando a fração molar. O Y, ele está expressando como fração molar. Então, ele disse que a fração molar de oxigênio nessa corrente é 0,21. Quanto é a fração molar de nitrogênio? Minelli? Senhora professora. Dá quanto? Se eu tenho 0,21 de O2, quanto é que eu vou ter de N2? Professora, eu não estou entendendo, não. Eu não estava conseguindo ver, não, porque estava muito pequeno. Eu estava dando zoom, mesmo na hora que a senhora perguntou. Olha só. Na corrente F, né, eu tenho uma corrente de entrada. Nessa corrente de entrada, eu tenho dois componentes, O2 e N2. Certo? Tá dando para enxergar isso aí? Tá sim. Pronto. Aí eu disse que 21% dessa corrente constitui de oxigênio. Quanto é que vai ter de nitrogênio? A gente sabe que... Diga. 0,79, professora. Isso. Então, a gente vai ter aqui, ó, que a corrente YN2 vai ser igual a 0,79. Micaela soprou aí, não foi, Micaela? Não, professor. 0,79. Beleza. A gente já sabe que tem 3 fluxos. Eu estou entendendo que vocês já sabem identificar a quantidade de fluxo, certo? Então, aqui a gente tem 3 fluxos, F, W e P. Temos 2 componentes. Existe algum fator de amarração aí? Não, professor. Pedro disse que não. Na minha concepção também não. Jean também não. Então, eu acho que não tem também, certo? Não tem fator de amarração. Por quê? Porque todos os componentes estão presentes em todas as correntes. Então, tanto faz a gente fazer um balanço individual para o oxigênio como para o nitrogênio. Certo? Aí, outro detalhe aqui, ó. Na corrente de saída do P, eu não tenho a quantidade dessa corrente. Mas eu sei que a fração molar de nitrogênio é 0,75. Quanto é que vai ser a fração molar de oxigênio? 0,25. 0,25. Isso mesmo. 0,25.
Pronto. Então, aqui a gente já colocou as informações que a gente tinha. Então, vamos lá. Ele, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo a sociedade encontre seus valores. Então, ele quer que encontre o valor das frações molares. Tá vendo? Ó? Os valores das frações molares na corrente Y. Certo? Então, a gente tem que encontrar o YDO2 e o YDN2. Ou então a gente encontra um e através desse a gente encontra o outro. Então, vamos lá. Primeiro passo. A gente vai fazer um balanço geral. Como é que fica o balanço geral? Eu quero que a menina responda, viu? Os meninos fiquem calados agora. Como é que fica o balanço geral? Meninas? Bora? F vai. Oi? Pode falar. Savana, fala. F vai ser igual. Não. Ah, professora, já me confundi. Mas é bom se confundir agora mesmo. Essa é a hora de se confundir. F, né, o que entra, o balanço geral vai ser o que entra igual ao que sai. Não é isso? Isso é igual a P mais W. Isso, muito bem. P mais W. Eu tenho o valor de F? Tenho 100 gramas por mol. Vocês já olharam que estão tudo na mesma unidade. Então, beleza. Igual. Eu tenho o valor de P? Não tenho o valor de P. Mais o valor de W, que é 80 gramas por mol. Então, aqui eu descubro o valor de P. Quanto é que vai dar P? Aí é simples. 20 gramas por mol. Isso mesmo. 20 gramas por mol. E encontrei o valor de P. Agora eu quero o valor das frações molares que contém em W. Como não tem nenhum fator de amarração, então tanto faz eu fazer a equação, um balanço individual para oxigênio, como para o nitrogênio. Vamos fazer para o oxigênio. Então, balanço individual para O2 em W. Não. E em W, balanço individual para O2. Um menino faz aí. Qual é o menino que vai me dar essa equação do balanço individual para o oxigênio? Agora é a vez dos meninos. F vezes a fração de O2 em F. Isso. P vezes mais W. Ok, obrigada, Divaldo. Todo mundo concorda com o Divaldo? Sim, professora. Ótimo. Savana, entendeu agora? Entendi, professora. Lucilene, Jéssica, Aline, tá tudo ok? Minelli, amém. Eu não estou conseguindo ver os demais aqui, mas tudo bem. A Aline disse ok. Então vamos lá. F eu tenho, que é 100.
vezes. E a fração molar de oxigênio em F. Eu tenho também 0,21. Igual. O P eu calculei, 20. Vezes a fração molar de oxigênio em P. Eu também encontrei 0,25. Mais o W, também tenho, 80. Vezes a fração molar de oxigênio, que eu não tenho, que é o que a gente quer encontrar agora. E aí, façam os cálculos, para ver se vocês estão com o calculador aí. Quanto é que vai dar essa fração molar de oxigênio? 0,2, professora. Isso. 0,2. Se eu tenho 20% de oxigênio na corrente d'água, ficou fácil, porque eu só tenho 2 componentes aqui. Então, quanto é que eu vou ter de nitrogênio? Então, a fração de nitrogênio vai ser igual a 0,8. Tudo certo? Tudo ok? Simples assim, né? Dúvidas? Levante a mão. Essa é a hora de tirar a dúvida ou se cala para sempre. Estou brincando, estou brincando. Posso passar para a próxima para a gente fazer mais uma? Professora, minha dúvida é só na forma como a senhora quer na prova. Escrito assim, matematicamente, explicando do que vai para onde, ou pode ser um pouco mais direto? Não, eu prefiro que seja explicando, Certo. certo? Você já sabe, então você pode fazer assim, os detalhes, pelo menos para eu ver de onde é que vocês estão tirando os resultados, ok? Ok. Podemos passar para a próxima? Já copiaram? Vocês me respondam, senão a gente vai ficar pronto. Então vamos para a próxima. Esta daqui, ó. Deixa eu ver quem é que vai. Tô olhando, falta 5 minutos. Essa daqui é um pouco extensa, mas eu queria ver se eu fazia com vocês. Vamos lá, rapidinho. Léo, só porque tu falasse, eu vou botar tu para falar. Vai, lê aí a questão rápido. O óleo essencial de cravo pode ser obtido realizando uma extração com hexano puro. Os grãos de cravo são triturados e mergulhados em hexano. O processo é realizado em uma torre de extração e permite a obtenção de uma solução contendo 30% em massa de óleo. Sabendo-se que o teor de óleo essencial existente em cravo é igual a 15%, e que o resíduo de extração contém 25% de hexano em massa e 73,5% de casca. Calcular a quantidade de massa de cravo e de hexano puro necessário para se obter 100 gramas de solução de óleo. Ok, obrigada. Vocês estão vendo que a gente está botando assim, a gente está aumentando um pouco a dificuldade, né? Para vocês irem entendendo devagarzinho o balanço de massa. Então, cada exemplo desse, a gente vai aumentando um pouco, acrescentando mais conhecimento. Então, vamos lá, rapidinho. Aqui a gente tem uma torre de extração. Está entrando cravo com hexano. Então, ele vai misturar cravo com hexano para extrair óleo, né? Aqui vai sair óleo e hexano, e aqui vai sair óleo, hexano e casca, no fundo da torre, certo? Então, né, quantas correntes nós vamos ter aqui? Vendo que essa solução aqui de óleo, certo? Óleo mais hexano, ele chamou de
M3. E essa saída aqui de óleo, hexano e casca, ele chamou de M4, né? Mistura 4. Então, a gente vai ter o quê? 4 correntes, ou 4 fluxos. São eles M1, M2, M3, M4. Todos estão enxergando, né? Essas 4 correntes, sim ou não? Rapidinho aí. Ok. Então, a gente vai ter, muito bem, Davidson e Edivaldo. M1, a mistura 1, cravo, ou óleo mais casca. M2, que é o hexano. M3, que é essa solução de óleo, que contém o óleo e o hexano. E o M4, que contém óleo, hexano e casca. Beleza. Quais são os componentes? Exatamente. Então, nós temos 3 componentes: óleo, hexano e casca. Ótimo. Jean. Tem algum fator de amarração? Davidson falou casca. Vocês concordam? Eu acho que é o hexano. O Elton falou hexano. Eu também acho que é o hexano. Vamos lá. O hexano, ele está presente em M2, em M3 e M4. Certo? Nós temos 4 correntes, o hexano está presente em 3 correntes. Vamos para a casca. A casca está presente em M1 e no M4. Então, qual seria o fator de amarração? É aquele que está presente em menos corrente. Então, nesse caso, seria a casca. Entendeu? Não sei quem foi que falou, se foi Lucimera ou se foi Savana. Falou hexano e Foi eu, óleo. professor. Não foi porque na hora que eu estava olhando aqui eu confundi. Mas entendeu agora, né? E o Elton também, né? Também, professor. Foi que olhei rápido e deixei escapar. Tá bom, mas tudo bem, né? É importante a gente discutir isso. Então, vamos lá. Ele disse também que no M1 eu tenho 15% de óleo. Quanto é que eu vou ter de casca? Eu tenho 5. Isso. Muito bem. Aqui no M2 eu só tenho hexano. Então, aqui, ó, é 100% hexano, puro. Vamos para cá. No M3 eu tenho 30% de óleo. Quanto é que eu vou ter de hexano? 70%. Isso. Na corrente 4, eu vou ter 25 de hexano, 73,5 de casca. Quanto é que eu vou ter de óleo? 1,5. 1,5%. Pronto. Então, a gente já colocou os dados, né? Não problema. Aí, vamos fazer o balanço geral. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Tenho. Aí, vamos fazer o balanço geral. O balanço geral vai ser quem? O que entra igual ao que sai. Não é isso? Então, eu vou ter quem? M1 mais M2 igual a M3 mais M4. Eu tenho o valor de M1. Vamos ver aqui. Eu tenho o valor de M1? Não tenho, porque é o que ele quer. Ó, calcular a quantidade de massa de cravo e de hexano puro
necessário para se obter 100 kg de óleo de solução. Então, ele está dizendo o quê? Ele está querendo que a gente calcule M1 e M2. Ele quer a quantidade de massa de cravo e de hexano que está entrando para se obter 100 gramas da solução de óleo. Então, olha, para se obter 100 gramas da solução. Então, aqui ele só deu o valor de M3, da mistura 3. A gente não tem nem M1, e não tem M2, e não tem M3. Certo? Ou não tem M4. Então, a gente sabe aqui, ó, que M1 mais M2 menos M4 é igual a 100. Vocês concordam? Gente, ok, as meninas concordam? Sibeli, Micaela? Sim, professora. Ótimo. Pronto. Então, aqui a gente para por enquanto, porque a gente não tem essas informações. Vamos agora para o balanço individual. O balanço individual, a gente já sabe que são 3 componentes, mas a gente já achou o fator de amarração. Então, o fator de amarração, casca. Então, a gente é esperto, vai começar pela casca, né? Pela equação da casca. Como é que vai ficar aqui? Balanço individual para casca. Vai ser... Onde é que tem casca? Aqui, ó. Vai ser M1. Deixa eu botar aqui, casca. M1 vezes X da casca em 1. Mais M2, sim ou não? Não. Por que não? Porque eu não tenho casca na corrente M2. Então, vamos lá. Igual mais M3. Então, vai ser M4 vezes X da casca em 4. Vamos lá. Eu tenho M1, não tenho M1. Mas eu tenho X da casca em 1, que é 0, então vai ser 0,85 M1, igual. Eu tenho M4, não tenho M4, mas eu tenho o valor da casca, da fração máxima da casca em M4, que é quanto? 0,735 M4. Professora, de novo, deu um nó na minha cabeça aqui, porque a gente ficou com 2 incógnitas. Certo? Mas a gente pode tirar uma em função da outra. Hashtag fica a dica. A gente pode tirar uma em função da outra. A gente pode tirar o valor de M1 aqui, ó. M1 igual a 0,735 M4 dividido por 0,85. Todos entenderam essa conta que eu fiz aqui, esse cálculo? As meninas, Jean, Savana, Davidson, João, Sim, Felipe. professora. Ok, Jéssica, ok. Então, quem vai ser meu M1? M1 vai ser igual a quê? A 0,85 M4. Beleza. Eu tenho um valor de M1 que vai estar em função de M4. Ainda não resolvi a questão. Ô, professor, esse 0,85 só arredondou? Porque no meu deu 0,86. Ou 0,86, foi mal, é 0,86 mesmo. Vou apagar aqui. (0,86 M4).
Pronto. Não posso mais fazer nada aqui, porque eu não tenho o valor de M1, nem tenho o valor de M4. Então, vamos partir para outro balanço. De preferência, preste atenção, de preferência naqueles que envolva alguma dessas correntes aqui, né? M1 ou M4, certo? Para a gente poder substituir. Então, vamos procurar o óleo, certo? Então, vamos fazer o balanço para o óleo. Óleo, que está na corrente M1. Então, vamos fazer o balanço para o óleo. A gente tem óleo na corrente M1? Tem. Então, a gente vai ficar como? M1 vezes corrente do óleo em 1, mas a gente tem óleo na corrente M2? Não tem, certo? Então, igual a gente tem óleo na corrente M3? Tem. Então, vai ser M3, fração de óleo em 3, mais M4, fração de óleo em 4. Aí vamos lá. M1, eu não tenho o valor, não foi dado M1. Mas eu sei que M1 é igual a 0,86 M4. Então, eu vou substituir aqui, ó, gente. Preste atenção aí, galera. Quem é meu M1? É 0,86 M4. Vezes fração de óleo em 1, que vai ser quanto? 0,15. Igual. M3, eu tenho o valor de M3, sim ou não? Sim, sim. 100. Foi dado aqui, ó. 100. Vezes o percentual de óleo em M3, que é 0,3. Mais valor de M4, eu não tenho mais. M4. Vezes o percentual de óleo em M4, que a gente já viu que era 0,015, que é 1,5. 1,5%. Aí, olha, veja só, aqui a gente pegou a equação, deixou tudo em função de M4. Aí dá para sair, ó, porque a gente vai ter 0,86 M4 menos, isso aqui está positivo, ó, passa para cá negativo. Então, menos 0,015 M4. Quanto é que vai dar 100 vezes 0,3? 30. Quanto é que vai dar 0,86 menos 0,0? Mas aí a gente está esquecendo de multiplicar, não? O 0,15 e o 0,015. Ah, eu não multipliquei não, tá certo. Multiplica aí, por favor. O 0,86 vezes 0,15 dá 0,129. 0,29 129. M4. Certo? Quanto é que vai dar aqui? Zero vírgula 129 M4 menos 0,015. Pelas minhas contas aqui, dá 0,114. isso, 0,114 M4, igual a 30. Então, aqui, ó, M4
vai ser igual a 3,42. O meu deu 3, não? 30 dividido por 0,114. Ah, é dividido, professor. Eu fiz vezes. Desculpa. Dá 263 dividido por 1 quilo. Cadê o pessoal? Tá todo mundo calado aí? Tá todo mundo entendendo? Tá dormindo? Ou não tá entendendo? É porque nesse último momento a senhora apressou o passo assim, aí eu acho que teve alguma Foi. coisa É por conta da hora, que já são 10h12. Aí, eita, bandoneiro. O meu Eu dei uma processador já está pifando, professora. Mas vamos fazer o seguinte, vamos terminar aqui, aí na próxima aula a gente dá só uma revisada nessa daqui, tá certo? Ó, deixa eu falar para vocês. A gente fez o balanço geral. Só que o balanço geral a gente ficou com 3 incógnitas. Não dá para sair nada daqui do balanço geral. Aí vamos para o fator de amarração. A gente teve que fazer o balanço individual. Então, o fator de amarração, a gente disse que era a casca. Aí fez o balanço individual da casca. Só que ficou em função do M4. A gente não tem M1, nem tinha M4. Beleza, então a gente vamos continuar fazendo. Qual é o outro componente que tem no sistema? Tinha o óleo e tinha o hexano. Professora, eu posso pegar o hexano? Pode pegar o hexano também, não tem problema. Eu escolhi a casca. Escolhi o óleo. Então, vou fazer o balanço individual para o óleo. Onde é que tem óleo? Tem na corrente 1, então ficou M1 vezes a fração de óleo na corrente 1, igual, por que igual? Porque não tem óleo na corrente 2. Igual a M3 vezes a fração de óleo na corrente 3, mais M4 vezes a fração de óleo na corrente 4. Onde tem óleo, eu saí colocando aqui na equação. Aí, eu não tenho M1, mas eu sei que o valor de M1 é igual a 0,86 M4. Substitui aqui, ó. Isso aqui é igual a M1. Que multiplica, ó, M1 multiplica a fração de óleo da corrente 1. Então, que multiplica 0,15, que é a fração de óleo na corrente 1. Igual, quem é meu M3? É 100. Que multiplica a fração de óleo na corrente 3, que é 0,3. Mais M4, que multiplica a corrente de óleo, a fração de óleo na corrente M4. Até aqui deu para clarear mais um pouquinho aí? Sim. Deu para ficar mais claro, né? Porque eu estava apressando por causa da hora, tá vendo? Vocês ficam me pressionando. Então, aí agora, o que foi que eu fiz? Eu só fiz multiplicar, né? Aqui, ó, 0,86 M4 vezes 0,15, que deu 0,129 M4. Eu botei tudo que era M4 para o primeiro membro. Aí eu peguei, ó, 0,015 M4 e joguei para esse lado da equação. Como ele estava aqui somando, eu passei aqui diminuindo. Igual a 100 vezes 0,3. Então, como aqui está na mesma função, ó, M4 e M4, eu posso diminuir. Então, 0,129 menos 0,015 vai dar 0,14 M4. E aqui eu tiro o valor de M4. Vai ficar 30 dividido por 0,114, que dá 263,1 kg. Ok, gente? Depois que eu acho o M4, tem como eu achar M1? Tenho. Porque melhorou, né, Pedro? Depois que a professora diminuiu a velocidade. Eu sei aqui, ó,
que M1 é 0,86 M4. Então, eu achei o M4. Então, meu M1 vai ser igual. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Deixa eu mudar aqui para ver se melhora. Aqui, ó. Vou botar aqui. M1 vai ser igual a 0,86 M4. Quem é meu M4? Eu achei aqui, ó. Vezes 263,1. Quanto é que vai dar meu M1? Duzentos e vinte e 6,3 quilos. Fiz a conta aqui. Se tiver certo, vocês conferem aí. Tá certo, Edivaldo e Jean, que estão fazendo aí as contas? Isso. Pronto. Então, achei, ó, M4. Achei M1. Agora fica mais fácil. Ó. Eu já tenho o M3. Agora fica mais fácil eu achar o M2. Então, M1 quem é? 226,3 mais M2 menos, quem é meu M4? 273,1 igual a 100. Quem vai ser meu M2? Pelas minhas contas aqui deu 136,8 quilogramas. Então, ele estava querendo essa corrente M1 e estava querendo essa corrente M2. Então, a gente acabou de encontrar. Clareou um pouquinho, galera? Ah, que bom. Um pouquinho, né? Só foi um pouquinho assim complicado. Informação. Muita perguntação. Só complicou um pouquinho, não foi, Jean? Só um pouquinho. É, porque vai complicando devagarzinho, tá todo mundo achando bom, fazendo as contas de cabeça. Eu não tô gostando muito, não, de onde a gente tá indo, não, mas tudo bem. Mas vamos prosseguir. Ixi, Pronto, Maria. professor. Estou começando a mudar, estou começando a acreditar no que as pessoas dizem. Não, Diminuiu um décimo. Era 5, agora é 4,9. vixe, Maria, sabe? Não faça isso, não, pelo amor de Deus. Ei, qualquer coisa, vocês dêem uma olhadazinha aí de novo nessa questão e a gente tira na próxima aula. Segura aí, Tá certo? vou tirar print aqui. Segura só um pouquinho. Tira o print aí. E é bom tirar todas as dúvidas aí dessa questão, que essa questão aí já foi questão de prova. Essa daí, né? É lógico que não vai cair essa, né? Mas essa Eu acho que podia, é válido. é válida. A sorte é de quem pegar. Eu não sei se eu vou acatar a sua sugestão, não, viu, Jean? Ei, foi, então tá bom, gente. Já fiz o print aqui. Boa noite. Se cuidem. E a gente acabou mesmo na hora. Teoricamente, a nossa aula é até 10h20. Hoje a gente foi até o limite. Até quinta-feira, se Deus quiser. Viu, gente? Boa noite. Tchau, tchau.